Deixa eu ver se agora foi. Espero que a internet suporte esse... Pronto, tô gravando. Quem não perdeu muita coisa, porque a nossa aula começa de fato aqui. Vamos... Então, recapitulando. Dentro do nosso espaço de 30 linhas, que é a redação do vestibular, nós vamos ter que fazer esse tipo de configuração, que seria muito diferente de uma dissertação, de um trabalho de conclusão de curso. Estes também são textos dissertativos. Eu estou defendendo uma ideia, defendo uma tese, só que eu vou ter um espaço para desenvolver essas ideias muito maior. Então, facilmente, quem for fazer letras e for fazer uma monografia, esteja preparado para escrever 100 páginas, porque você vai desenvolver uma ideia, você vai trazer pensadores, autores, e isso demanda espaço, então você não consegue fazer isso em poucas páginas. E aí a gente precisa padronizar a questão da redação do vestibular. Então, o que vocês vão encontrar é isso. Um parágrafo para introdução, 2 parágrafos para desenvolvimento e 1 parágrafo para conclusão. O que isso nos obriga? A ter somente 2 teses. E isso é primordial a gente ter como norte. Porque se a gente não limpa a nossa mente na hora que recebe o tema, e esse exercício vocês vão ver daqui a pouco, quando a gente começar a desenvolver e a discutir o tema de hoje. Se nós não limpamos a nossa mente na hora que recebemos esse tema, vamos querer falar sobre muitas coisas, não vamos conseguir desenvolver esses assuntos todos, e a nossa argumentação vai ficar completamente embrionária, ela não vai se desenvolver, porque eu vou querer falar de vários assuntos ao mesmo tempo, só que eu tenho uma limitação de espaço. Então, dentro da configuração da redação do vestibular, é importante limpar a nossa mente no sentido de ter somente 2 teses. Se eu só tenho 2 teses, eu só tenho 2 parágrafos para desenvolver tese 1 e tese 2, tá? E aí a gente parte para a análise, de fato, da redação nota 1000. Essa redação, ela foi do vestibular, acho que foi de 2019 ou foi 2020, que foi sobre saúde mental, com relação aos estigmas com essa temática. Eu acho que foi 2020. Enfim, e essa redação nota 1000, ela está naquilo que a gente considera bem padrão para uma redação fechadinha. E é por isso que eu trouxe ela para a gente analisar. Então, a gente está observando a introdução desse candidato. Nessa introdução, e qualquer introdução, a gente precisa ter 3 coisas fundamentais, que é a contextualização, a apresentação do tema, que é uma problemática, e a tese, né? As teses. Nós precisamos ter pelo menos 2 teses. Então, aqui, vocês veem destacado em rosa a nossa contextualização, que é o filme do Coringa. Ou seja, o que vai ser sempre a minha contextualização? Vai ser o meu primeiro repertório sociocultural que eu vou colocar na redação. Isso significa que eu posso utilizar um livro, uma série, um filósofo, mas tem que ser uma voz de fora. Eu não posso utilizar coisas batidas, frases de efeito para começar a minha introdução. Isso é muito fraco. Por exemplo, o que seria uma frase batida? Acho que eu vou colocar até aqui no chat para vocês verem, para iniciar esse tipo de tema. Eu começar assim, ó, nos dias atuais, nota-se que há um grande estigma com relação aos distúrbios mentais, alguma coisa assim. Eu dei só uma... Eu falei aquilo que o tema já fala. Então, isso é se centrar, na ideia do senso comum. Tá, eu sei que hoje em dia tem essa relação de preconceito e achar que é frescura, quem sofre de depressão e ansiedade, mas eu não falei nada de diferente. Então é importante a gente fugir disso, desse tipo de frase. Nos dias atuais, nota-se isso. Nós precisamos, antes de dizer o tema... Calma aí, Elizabeth. Gente, se o problema persistir, eu não tenho muito o que fazer, a não ser encerrar nossa aula, porque eu já cortei a minha imagem,
tá? Porque a minha internet hoje deve estar... Mas é só para Elizabeth ou para todo mundo que está cortando a minha fala? Professor? Tá normal. Tá, ok. Então, vou seguindo, gente. Tudo bem. Então, ótimo, gente. Vou continuar. Eu sei que sem a imagem, a aula tende a ser um pouquinho mais maçante. Mas, infelizmente, hoje não está colaborando a internet, então é importante ficar com o conteúdo projetado no slide. Então, seguindo aqui. Nós precisamos, antes de jogar na cara do nosso leitor qual que é o tema que vai ser discutido, que foi o exemplo que eu coloquei aí no chat, apresentar um repertório que faça com que o nosso leitor, que na verdade é aquele corretor que vai te dar uma nota boa ou ruim, a pensar sobre o tema. Então aqui esse candidato ele começa falando sobre o filme Coringa, e é um repertório super a ver com o tema. Porque o que pode acontecer? Na hora eu não lembro de nada relacionado ao tema. Então eu vou tacar uma coisa super rasa e vai passar. Não vai passar na correção, gente. Eu não vou enganar vocês, não. Se vocês colocam um repertório nada a ver, isso eu vejo muito. Desculpem o barulho de moto. Eu vejo muito em algumas correções que eu faço. Por exemplo, tem o livro Utopia, que fala sobre uma sociedade ideal. Ok. E tem uma aluna que sempre utiliza esse mesmo repertório para qualquer tema, e é qualquer tema mesmo. E aí, em alguns temas, esse repertório de utopia funciona, eu acho que fica até bonito. Mas tem outros temas que esse repertório fica uma coisa completamente nada a ver, fica uma coisa forçada. E essa aluna vai ser descontada em competência 3, porque ela não apresentou... Competência 3 não, me desculpem. Competência 2, porque ela não apresentou um repertório produtivo àquela discussão. Então é importante a gente pensar nesse repertório de introdução em algo relacionado à temática. Não pode ser uma coisa jogada, uma coisa que eu peguei no blog do Enem e pronto. Rafael aqui, eu sei e utilizo a mídia. Eu sei como, eu não entendi, Rafael. Não sei se era uma dúvida, mas enfim. Professora, não, é que isso é comido, né? Eu falei, sei como é que eu utilizo sempre, assim, na maioria das vezes, né? Não é nem de propósito, assim, mas acabo colocando uma questão que eu digo que a mídia tá falando, enfim, na televisão tá sendo discutida, enfim. Entendi. É importante a gente se curar desse vício, porque assim, eu não vou negar para vocês, a redação do Enem ela é muito formatada, e vocês vão perceber que é formatada com base nessa aula de hoje. Eu estou mostrando um passo a passo bem simples de como encaixar essas peças de Lego. Só que em alguns momentos, por exemplo, o momento do repertório, que é esse primeiro momento da nossa introdução, não dá para a gente colocar uma coisa muito, muito abstrata. Então, o que eu sugiro para vocês? Comecem a fazer um bloquinho de anotações, um caderninho, citações por áreas de conhecimento. Eu não vou adiantar o tema de hoje, que eu quero que vocês... não quero dar spoiler do nosso tema. Mas o nosso tema hoje, ele está numa área específica. Então, todos os repertórios que eu vou mostrar na aula de hoje, você pode escolher 2 e anotar, para decorar. E aí o trabalho, de fato, é de decorar. Para que, se na hora do Enem cair alguma coisa relacionada ao tema de hoje, você já tem alguma coisa na sua mente. Mas é importante vocês fazerem esse trabalho de copiar mesmo, manual, na mão, para decorar. E não decorar uma coisa só que serve para várias coisas, mas tentar decorar pelo menos um repertório para saúde, um repertório para educação, um repertório para segurança, para que vocês tenham que falar de forma mais específica. Então, seguindo aqui, falou sobre o Coringa, sobre o transtorno mental, e em azul, que é o ponto 2, ela ou ele, né, o candidato, começa a apresentar o tema. Então, em consonância com a realidade de Arthur, ou seja, faz um link com o filme, está de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, percebam, estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira era literalmente frase tema. E não há erro nenhum em fazer isso, tá, gente? Literalmente. Quem não se sente confortável em copiar a frase tema, pode utilizar sinônimos também. Mas sem esquecer de trazer a mensagem do tema.
Então, aí ele trouxe o tema para a gente, qual é a problemática. No terceiro ponto, que é o de verde, esse candidato apresenta suas teses. E o que é a tese? É aquilo que eu vejo como razão, motivo para aquele problema acontecer. Então, ele bota: isso ocorre seja pela negligência governamental, seja pela discriminação desta classe por parcela da população verde e amarela. Eu tenho duas teses aí que ele vai desenvolver ao longo do texto. E essa parte de branco, eu não grifei de cor nenhuma, porque é só o fechamento do parágrafo. Então, ele só encerrou o parágrafo, não precisa necessariamente ter essa parte branca assim, dessa maneira imperioso que essa chaga social seja resolvida. Isso não é obrigatório. O que é obrigatório é o que está em rosa, que é a contextualização, é o de azul, que é a apresentação do tema, e em terceiro, a tese. Se ele tivesse encerrado o parágrafo depois de população verde e amarela, a introdução dele ainda estaria perfeita, tá? Com certeza deveria ter linhas e aí preencheu com esse fechamentozinho, né? Enfim, esses são os 3 pontos, os 3 pilares que uma introdução não pode deixar de forma alguma de ter: contextualizar, apresentar e botar a tese. Professora? Sim, pode falar. Esse negócio em branco, ele já está apontando o que vai ser a intervenção, não é isso? Isso. Ele dá uma cara de que esse problema ele precisa de uma solução. Mas isso não é obrigatório, tá, Rafael? Você não precisa necessariamente antecipar a sua proposta na introdução. Por acaso, se você tivesse com um problema de linhas, poderia descartar completamente essas 3 linhas brancas, que não ia prejudicar a sua nota, entendeu? Então, aqui ele antecipou um pouquinho a tese dele, mas não é uma coisa obrigatória para a introdução. A introdução poderia ter terminado no verde e amarela sem problema nenhum. Aqui as coisas ficam um pouquinho mais complicadas, mas fáceis de entender também. Precisamos de ter 3 pontos também nos nossos parágrafos de desenvolvimento. Então, no tópico frasal, eu acho que eu falei sobre isso na aula anterior, mas eu vou retomar essa ideia do tópico frasal. Ele é um resumo do que vai ser o meu parágrafo. Então, o tópico frasal, ele geralmente tem que ser curtinho, 2 a 3 linhas no máximo, e ele não pode ter grandes explicações, porque ele é a promessa do que eu vou falar no meu parágrafo. Então, eu não posso colocar todas as ideias na minha primeira frase do parágrafo, tem que ser uma coisa mais sucinta. Então, aqui, vocês percebam que ele retomou a tese 1. Acerca da lógica referente aos tratamentos da mente, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à omissão estatal nesse caso. Tese 1 que ele coloca aqui, é negligência governamental. Então, a primeira tese que ele vai discutir é a negligência governamental aqui, nesse primeiro desenvolvimento. E aí, tudo que está em azul é a ampliação da tese. O que nós vamos perceber? As estratégias que ele utiliza para comprovar essa tese. E isso aqui é o argumento dele. Ou seja, argumento é tudo aquilo que eu utilizo para comprovar a minha tese. A tese não é o argumento. Ela é aquilo que eu considero como opinião que gera o tema, que gera a problemática, que é a motivação do problema. Mas eu preciso provar essa motivação. Então, ele prova no argumento. Então, esse ponto 2 aqui, que está todo em azul, é ele comprovando esse argumento dele. Então, vocês percebam que no primeiro momento ele coloca a OMS, é outro repertório dele. Já não é mais sobre filme, não é filosofia aqui, ele utiliza um órgão que está super a ver com o tema, que é com relação à saúde, e aí ele coloca, né, o Brasil é o país que apresenta o maior número de casos de depressão da América Latina, e mesmo diante desse cenário alarmante, os tratamentos das doenças mentais, quando oferecidos, não são, na maioria das vezes, eficazes. E aí ele vai desenvolver ainda essa ideia. Isso acontece pela falta de investimento público em centros especializados no cuidado para com essas condições. Consequentemente, muitos portadores, sobretudo aqueles de menor renda, não são devidamente tratados, contribuindo para a sua progressiva marginalização perante o corpo social. Esse quadro de inoperância das esferas de poder exemplifica a teoria das instituições zumbis. Aqui ele traz outro repertório. E aqui eu puxo uma seta para falar com vocês com relação a isso. Geralmente, eu recomendo que você utilize somente um repertório por parágrafo de desenvolvimento. Por quê? Como você não tem tantas linhas assim, se você coloca 2 ou mais repertórios, o seu parágrafo ele vai tender a ser expositivo. O que significa isso? Eu não tenho
como desenvolver a minha opinião, porque me falta linha. Eu coloco 2 repertórios, que são outras pessoas falando sobre o tema. Ou seja, eu não tenho opinião expressa no parágrafo. Eu tenho opinião de outras pessoas, de outros órgãos. Mas aqui, por que esse aluno tirou nota 1000, então, né? Se o interessante é colocar um repertório só por argumento. Percebam que o primeiro repertório dele, ele é muito objetivo, que é um dado da OMS, né? O Brasil é o país que apresenta maior número de casos de depressão na América Latina. Ou seja, é um repertório muito objetivo. Ele não é reflexivo. A reflexão sobre esse dado vem depois, quando ele mesmo faz a ampliação dessa relação do maior número de casos, né? Que ele fala que é devido aos tratamentos ineficazes, falta de investimento público. E aí ele sentiu a necessidade de dizer que o Estado brasileiro opera como se fosse uma instituição zumbi. E aí ele lembrou desse repertório do Bauman e colocou aqui mais para o finalzinho do argumento. Então, aqui, neste caso, funcionou utilizar 2. Mas por quê? O primeiro repertório dele era um repertório muito objetivo, muito factual. Agora, digamos que o primeiro repertório dele fosse um filósofo, sei lá, Paulo Freire. Joguei o Paulo Freire aqui, não tem nada a ver do tema, mas digamos que tenha sido Paulo Freire, uma pessoa com um pensamento extremamente aprofundado. E aí eu coloco Bauman embaixo, que é um outro filósofo. Essas ideias, elas vão sufocar a minha ideia, porque são 2 pessoas que têm pensamentos distintos. Então, por isso que eu digo para vocês evitarem. Agora, num caso como esse, professor, eu coloquei um dado estatístico e senti a necessidade de trazer um filósofo que fale sobre ali a questão do Estado. Aí fica super bacana. E aí ele fechou esse parágrafo, né? Desse modo, é imprescindível que, para a refutação da teoria do estudioso polonês, essa problemática seja revertida. Então, ele vai trazendo um pouquinho a ideia da tese, ou seja, eu estou apresentando o problema para você, corretor, mas lá no finalzinho do meu texto, eu vou apresentar para você também a solução. E a gente vai ver esse mesmo esqueleto no desenvolvimento 2. Então, no primeiro período aí, que está em rosa, ele retomou a tese 2, falando sobre a questão do estigma, né? É fundamental o debate acerca da aversão de parte dos civis ao grupo em pauta, uma vez que ambos são impasses para sua completa socialização. E aí, no segundo momento, ele bota: esse preconceito se dá pelos errôneos ideais de felicidade disseminados na sociedade como metas universais. Entretanto, essas concepções segregam os indivíduos entre os fortes e os fracos, e que tais fracos geralmente integram a classe em discussão, dado que não atingem essas metas estabelecidas como a estabilidade emocional. Por conseguinte, aqueles que não alcançam os objetivos são estigmatizados e excluídos do tecido social, tal conjuntura segregacionista, os que possuem algum tipo de transtorno, nesse caso, na tela social. Acho que eu li rápido demais, ficou meio confuso. Mas, enfim, o que é interessante a gente notar nesse parágrafo, ele trouxe repertório? Não. Não tem um filósofo aqui, não tem um dado estatístico. E talvez seja também a razão dele ter colocado 2 aqui. Já que ele colocou 2 repertórios nesse primeiro argumento, colocar mais um aqui vai fazer o texto dele parecer uma salada mista. E isso vocês podem fazer também. Não é obrigatório ter repertório na introdução, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Eu sempre sugiro colocar na introdução 1, porque é importante a forma como nós iniciamos o nosso texto. Então, se nós iniciamos com chave de ouro, a tendência é que o nosso texto ele feche com chave de ouro. Se nós iniciamos o nosso texto sem uma contextualização bacana, sem uma voz de fora, é muito provável que a gente vai ficar devendo na competência 2, que é a competência de repertório. Nesse caso aqui, esse candidato não ficou devendo, porque aqui ele colocou 2 repertórios. Então, ele tem um primeiro repertório de introdução, 2 repertórios nesse desenvolvimento 1, que eu acredito que na hora que ele escreveu, ficou um parágrafo até um pouco mais longo, e aqui ele não colocou nenhum repertório nesse desenvolvimento 2, mas vocês percebam que a argumentação dele está bem fechadinha, tá? Tanto que ele levou nota 1000. E aí, no final, ele fechou de novo antecipando a proposta dele, né? Essa problemática urge ser solucionada para que o princípio da alemã seja validado no país tupiniquim. Continuando. Aqui é a parte mais
que a gente tem que prestar atenção. Na conclusão, a gente tem uma competência inteira para discutir ela, que é a competência 5, né? A competência da proposta. Só que o nosso último parágrafo, ele não é somente a proposta de intervenção. Então, nós temos 3 pilares: retomada de tese, proposta de intervenção e frase de encerramento. A retomada de tese, vou até pular aqui para o exemplo, está aí destacada em rosa. São essenciais medidas operantes para a reversão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Ele retomou o tema. Aqui eu botei retomada de tese ou de tema. Ambas as formas estão corretas, tá? Vocês não vão perder ponto se por acaso quiserem retomar só o tema, como fez esse candidato aqui, ou se por acaso você quisesse retomar a tese. Como que isso ficaria? Ó? Portanto, nota-se que a ineficiência estatal e os preconceitos enraizados na sociedade são fatores que, somados, agravam o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Eu poderia começar meu parágrafo de conclusão assim também, tá? E o corretor não iria tirar ponto de vocês por isso. Esse candidato preferiu utilizar só o tema. Eu acho que, quando a gente tem uma redação muito longa, tá com poucas linhas, é melhor só retomar o tema como ele fez. E aqui, o ponto 2, proposta de intervenção, e o ponto 3, uma frase de encerramento. Na minha proposta de intervenção, eu tenho que contar 5 elementos. Isso é obrigatório, gente, não vai mudar, tem que ter 5 elementos. Agente, ação, meio, finalidade e detalhamento de alguma desses anteriores. Eu posso ter um detalhamento de agente, um detalhamento de ação. Não preciso detalhar todos, mas eu tenho que ter pelo menos um detalhamento. E agora a gente vai analisar como que isso foi feito. Então, ó, para isso, compete ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é o meu agente. Então, ele cumpriu um elemento. Investir na melhora da qualidade dos tratamentos. Cumpriu o segundo elemento. Aí, o que está em azul não é um elemento da proposta, tá? Eu só botei aí para ver que isso faz parte da proposta, mas não necessariamente um elemento. A essas doenças nos centros públicos especializados de cuidados, destinando mais medicamentos e contratando por concursos mais profissionais da área, como psiquiatras e enfermeiros. Aqui é um detalhamento de como esse investimento ele vai ser feito. Então, é um detalhamento da ação. Continuando. Isso deve ser feito por meio... Essa palavra por meio de, através de, por intermédio de, tem que aparecer na sua proposta de intervenção, tá? Para você cumprir o ponto 3, que fala sobre o meio. Então, por meio de recursos autorizados pelo Tribunal de Contas, órgão que opera feitos públicos. Esse órgão que opera feitos públicos é um segundo detalhamento. Então, ele detalhou o Tribunal de Contas, detalhou o meio. E aí, com o fito de potencializar o atendimento a esses pacientes e oferecê-los um tratamento eficaz. Aqui eu tenho a minha finalidade. E ele encerrou a proposta. Então, nessa proposta aqui, o que estaria mais? Esse segundo detalhamento, quando ele bota órgão que opera feitos públicos, ele não precisaria colocar esse detalhamento aí, porque ele já colocou um primeiro lá em cima. Mas, colocar mais não vai fazer mal para ele, tá? Só não era obrigatório. E aí, ademais, palestras devem ser realizadas em espaços públicos sobre os malefícios das falsas concepções. Ele coloca aí mais uma ação a ser feita e fecha a sua proposta de intervenção. Esse último período, assim, os ideais inalcançáveis não mais serão instrumentos segregadores e, finalmente, a cotação de Fleck não mais representará dos brasileiros. É o que eu chamo de frase de encerramento. Geralmente, essa frase de encerramento aqui, ela vai voltar para a minha introdução. E isso é um mecanismo muito bonito de fazer o meu texto circular. Ou seja, se o meu corretor não tinha prestado atenção, coloquei lá na introdução, quando ele vê esse nome aqui, né, cotação de Fleck, ele é obrigado a voltar lá na minha introdução. Então, isso é muito bacana para aprender mais o seu corretor dentro do seu texto. Por isso que é primordial botar uma contextualização aqui, né, um repertório, que tenha a ver com o tema, para que você possa fazer esse fechamento bonito, como fez esse candidato nota 1000. Gente, eu falei pra caraca, então eu vou voltar aqui para o chat e ver se vocês têm alguma dúvida com relação a todos esses passos, tá?
que eu volto e eu explico de novo. Mas a ideia ficou clara? Esses 3 pilares dos parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão? Professora, eu só não entendi esse final aí mesmo, que você disse que está retomando alguma coisa lá no início, eu não consegui fazer a ligação. Vamos lá. Lá no início, deixa eu voltar para a introdução. O candidato, ele bota o filme do Coringa, né? No filme estadunidense, Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Esse é o repertório da introdução. Lá na conclusão, ele coloca assim: os ideais inalcançáveis não mais serão instrumentos segregadores e, finalmente, a cotação de Fleck. Então, Fleck é o Arthur Fleck, né, o personagem principal do filme Coringa. Não mais representará a dos brasileiros. Ou seja, esse cenário de bullying que ele passa, de transtorno, né, que ele sofre por conta da doença mental dele, não vai mais acontecer por conta dessa proposta que ele fez. Então, isso é o que a gente chama de repertório circular. Eu vou até colocar aqui no chat. Eu me aproveito. Assim, o que acho que não me fez entender foi esse ideais inalcançáveis. Que ideais são esses? Eu não entendi ele falando sobre ideal, né? Ele falou tudo bem, ele deu ali um moralismo, ele apontou ideias para se corrigir o problema, né? Mas eu não percebi ele falando sobre ideal, entende? Vamos lá. Quando a gente fala sobre estigma, né, falando um pouquinho sobre esse tema, a gente zoa uma pessoa, né? A gente não, né? Que aqui nesse grupo não tem dessa gente. Mas quando uma pessoa sofre bullying, ou sofre algum tipo de preconceito, racismo, homofobia, enfim, é em vista de um ideal, é em vista de um padrão. Então, a gente tem um padrão para uma saúde mental, temos um padrão para isso. Então, quando ele fala os ideais inalcançáveis não serão mais instrumentos segregadores, ou seja, as diferenças não vão mais nos separar, entendeu? Justamente porque, por conta dessa proposta que ele faz, né, de ter centros públicos especializados de cuidado, então, tendo um atendimento mais eficaz, essas pessoas elas vão ser tratadas. E se você olhar esse último ponto da proposta dele, quando ele bota palestras devem ser realizadas em espaços públicos sobre os malefícios das falsas concepções de prazer e da importância do acolhimento de vulneráveis, é justamente isso. É você ver que uma pessoa está em condição ali de vulnerabilidade psicológica e abraçá-la e não estigmatizá-la, que é a ideia do tema, tá? Então, quando ele fala dos ideais inalcançáveis, ele fala dos padrões que a sociedade impõe e que, por essa razão, há esse preconceito contra esse grupo e eles não serão mais instrumentos segregadores, justamente porque a proposta que ele faz é voltada para isso. Ah, tá. Professora, assim, ele utilizou quer dizer, ele apontou maneiras, né? Umas maneiras assim não é muito comum, assim. Eu acho que como é que eu posso dizer assim? Não é de conhecimento de todos, assim. Acho que é só de uma pessoa que se aprofundou no assunto, Sim. né? E aí isso não é um risco, assim, porque tipo a pessoa pode duvidar desse argumento, entendeu? Falar assim, ele está inventando isso, de onde que ele tirou isso, assim. E tem uma pergunta aqui no chat que eu achei bem interessante, assim, eu também ia perguntar se a senhora tem livros para indicar em relação, acho que ao repertório, né? Sim. Porque assim, eu me lembro que tinha um livro de sociologia do governo mesmo, dessa escola pública, né? Que sempre ao final de cada capítulo ele dava um tema, assim, ele falava sobre alguma coisa para você poder responder também, né? Para te dar subsídios, assim. Então, não sei se um livro também da escola, né? Assim, um livro de determinada matéria pode ajudar, enfim, se existe alguma coisa nesse sentido. Então, vamos lá. Falando sobre essa primeira questão aqui do Rafael, que pode ser uma dúvida que ajude outros, sobre essa proposta de intervenção, né? Ele falou sobre o Tribunal de Contas da União, ele falou sobre o Ministério da Saúde. O que acontece?
é importante, e isso vocês vão ter uma aula sobre esferas de poder, isso vai acontecer, tá, gente? Mas é importante a gente saber as competências legislativas, executivas e judiciárias do nosso país. Então, o que eu sugiro, já respondendo sua segunda pergunta, o Rafael, e também respondendo a pergunta da Rafaele. O que é importante vocês conhecerem são os principais pontos da nossa Constituição, porque a forma como o nosso Estado está organizado está lá na Constituição. Pelo menos até o capítulo 6. Capítulo não, gente. Tô ficando maluca. Até o artigo 6, tá? Então, é longo, não é uma coisa que você vai ler num final de dia, assim, você vai precisar gastar um pouquinho mais de horas, mas tudo que você precisa saber sobre o Brasil e como ele está organizado está lá. E aí você vai ter esse tipo de repertório, né? Assim, saber que o Ministério da Saúde, ele está na competência do governo federal, ele é poder executivo. Você saber que os deputados, né, a Câmara que faz as leis. Então, uma coisa que acontece muito quando eu estou corrigindo. Tem aluno que coloca assim, compete ao Ministério da Educação criar leis que, sei lá, incentivem a leitura. Estou inventando aqui um tema. Não é competência de ministério nenhum criar leis, porque ele é do executivo, ele vai executar leis que foram criadas. Então, isso é uma coisa que vocês precisam saber. Então, o que eu sugiro primordialmente é conhecer a nossa Constituição. Porque além de você ver como o Estado brasileiro se organiza, você vai conhecer algumas leis fundamentais e garantias que o nosso Estado prevê. Isso é repertório. Então, tem tanta coisa lá de direito, né? Infelizmente não são cumpridos, mas tem muita coisa lá. Então, é importante vocês conhecerem isso. Outras coisas que vão ajudar é vocês irem para aula de literatura e para aula de sociologia. Eu sei que são aulas que nem todo mundo tem muito amor, tá? Eu na minha época de escola, eu não suportava a aula de sociologia. Amava literatura, mas não suportava sociologia. Mas é interessante você observar os conteúdos do professor de sociologia, né, do conteúdo dessa matéria, porque vai te dar repertório sobre sociólogos, sobre filósofos, filosofia também, professor de filosofia. É importante você prestar atenção, porque isso te dá repertório. Então, vocês não precisariam necessariamente ler um livro, mas só prestar atenção na aula, ver o que fala-se sobre política, ver o que fala sobre a organização de algumas organizações geopolíticas, econômicas, já te dá muito repertório. E literatura, poxa, não tem nem o que falar. Se você estuda romantismo brasileiro, você lê o Machado de Assis, não precisa ler todos os livros não, mas lê Dom Casmurro. Se você estuda do realismo português, o livro do Crime do Padre Amaro, você tem uma compreensão literária e histórica da sociedade que você está lendo, né? Então, se você pegar, não sei se alguém aqui já leu ou conhece a história do Crime do Padre Amaro, é um padre que tem relações com uma menina e o crime dele, eu não vou dizer qual é, porque se não tiver quem tenha lido, vai gostar da leitura. Então, ele mostra uma sociedade burguesa completamente hipócrita, mas que hipócrita e religiosa. Então, se você está diante de um tema que for discutir essas questões, você pode utilizar esse livro da literatura. Um outro livro que eu acho importantíssimo, eu acho que é uma leitura obrigatória, inclusive, O Cortiço, que já é o naturalismo brasileiro. Então, 2 aulas, óbvio, você tem que prestar atenção em todas, tá? Não vou pegar aqui uma rixa com os professores do curso. Todas as aulas são importantes. Mas aulas para aprender repertório, tirando a aula de redação, né? Aula de literatura, filosofia e sociologia. Esses são os melhores conteúdos. E de livro que eu sugiro é ler a Constituição, ela tá gratuita, né? Só você pesquisar o site do Senado, você vai ver a Constituição na íntegra, tá? E tem até um livro, para quem achar difícil, né? O conteúdo mesmo gramatical das palavras ali da Constituição, tem Constituição para crianças. E na vergonha nenhuma, tá, gente? Que vira e mexe eu conto a Constituição para crianças, porque é mais fácil a linguagem. Então, vocês podem ver, também está disponível no site do Senado. E livro mesmo. Sugiro ler Machado, e aí pode ser Dom Casmurro. Sugiro ler O Cortiço, tá? Então, esses 3 pontos, se vocês fizerem o dever de casa, vocês vão ter bons repertórios, tá? Então, seguindo, eu acho... Deixa eu ver aqui, Isabelle. Esclarece essa parte do repertório.
Que parte específica, Isabelle, você estaria falando? Coloca aqui para mim no chat, que ficou meio vaga essa questão. O que você não entendeu do repertório? Você está falando da conclusão? Você está falando de algum parágrafo de desenvolvimento? Está falando da introdução? Olha, quem gosta de uma baixariazinha, O Crime do Padre Amaro é maravilhoso, gente. Eu li na faculdade, eu li antes de entrar na faculdade, li assim, 5 horas da manhã, que eu tinha só o período do ônibus mesmo para ler o livro antes de chegar na aula, e eu li amarradona, porque é um livro que tem de tudo, entendeu? Então, não é uma leitura maçante, tá? Como quem foi que botou a dúvida? A Isabelle não se pronunciou. Acho que foi. A senhora falou Sociologia dos Livros. Ótimo. Então, gente, fechamos a nossa parte de teoria, tá bom? Depois que essa aula terminar, né, quando vocês forem fazer o texto, voltem nesses slides, tá? Que aqui tem bastante coisa para vocês se guiarem na produção. E hoje a gente vai discutir esse tema difícil, mas eu acho extremamente interessante para a gente começar a produzir, né? A condição das mães no sistema penitenciário brasileiro. Como eu falei sobre mulher na primeira aula, eu vira e mexe falo sobre mães aqui nas nossas aulas, eu achei que dava para a gente começar a produzir alguma coisa relacionada a essa condição feminina. E é uma coisa que a gente não pensa, né? Infelizmente. São tantas coisas relacionadas à figura da mulher, né? Tantos estigmas que nós temos que romper na nossa sociedade hoje, que existem mulheres que dentro do universo feminino são extremamente invisíveis. E é claro que dentro de uma situação ruim, né, que é a situação feminina hoje, frente a alguns estigmas mesmo que as mulheres passam com relação ao trabalho, maternidade, vestimenta, né, orientação sexual, própria sexualidade da mulher é uma coisa extremamente tabu. Você pensar numa mulher desviante, no sentido de que é uma mulher infratora, então a gente tem uma coisa já ruim associada a uma pessoa que é criminosa, e isso não é antinatural. É óbvio que você vai ter um certo tipo de aversão a alguém que pratica maldade, tá? É óbvio que nós vamos discutir durante essa aula por que essas pessoas, por que essas mulheres entram no mundo da criminalidade, e aí a gente também pode puxar até para homens, por que há um aumento da criminalidade entre os jovens. Tudo isso é discutível. Mas se nós olharmos mulheres e mulheres criminosas e mulheres mães, nós estamos falando de uma minoria muito invisível. E é importante a gente discutir isso, porque a situação ela é de fato muito problemática, tá? Então, tudo isso daqui, gente, sair desse slide para o final é repertório para vocês, tá? Então, eu vou trazer bastante coisa. As fontes eu indiquei aqui no... Dá até para vocês clicarem. Eu indiquei aqui no finalzinho, eu me baseei num artigo, tá? Eu não busquei muitas fontes porque eu tenho problema com verificar a validade de todas elas. E eu não tenho tempo também para ficar verificando essa fonte é verdadeira ou não. Então, eu me baseei num artigo que eu já conheço. E aí, vocês podem partir, na hora que produzirem esse tema, para outras coisas que não estejam no slide, tá? Vocês não precisam se prender ao slide, mas eu trouxe algumas ideias interessantes para vocês pensarem. Caso vocês queiram utilizar, fiquem à vontade. Então, a gente tem aí um perfil de mulheres encarceradas no nosso país, né? Então, elas têm um tom de pele específico, elas têm uma idade específica e tem também uma condição educacional muito particular, né? E também a qualidade não, essa não foi a melhor palavra, mas assim, o tipo de crime também é muito específico, né? Vocês veem que 63% das mulheres que estão presas foram presas a tráfico de drogas. Mas se nós pensarmos que os grandes chefes de tráfico de droga aqui, pensando na nossa cidade, são homens, a gente vê que essas mulheres, elas não são as grandes atrizes desse palco da criminalidade. Elas são um meio, um mecanismo. Elas são só parte de um esquema muito maior, tá? Então,
a gente vai estudar um pouquinho agora como que surgiu isso. Como que surgiu essas penitenciárias femininas. E aqui no Brasil, né, como vocês podem ver, surgiu entre as décadas de 30 e 40, né, que não havia essa discussão. Vocês pensem, né, existe mulher no mundo desde que o mundo é mundo, e no Brasil só se pensou nessa condição feminina, uma condição criminosa, em 1930. Então, vocês percebam que no final desse textinho, né, fala que a maioria tinha como profissão ser doméstica ou criada de servir. Esse criada de servir aqui, nós sabemos que é um resquício da escravidão, né? Não pode falar escravas, porque em 1930 e 1940 houve a abolição da escravidão há pelo menos 50 anos, né? Mas vocês veem que o próprio termo criada de servir já é um indicativo da condição de escravizado ainda vigorando no Brasil em 1940, tá? Isso já é uma problemática para a gente pensar. Professor, Pode falar. Assim, eram escravas mesmo ou era aquele trabalho análogo à escravidão, que você ganha muito pouco, você é preto? Eu também me lembrei que a palavra doméstica, né, ela tem origem, acho que também na questão da escravidão, né? Sim, o trabalho de doméstica hoje, eu acho que foi no ano passado que saiu essa reportagem, foi no ano retrasado, que tinha uma trabalhadora em condições análogas à escravidão, ela era praticamente mantida em cárcere privado. Então, isso acontece. Então, aqui, esse artigo ele não pode utilizar a palavra escravizado, porque havia já a abolição da escravatura há muitos anos. Mas você pode entender, sim, Rafael, como condição análoga à escravidão. Eu não digo nem que eram pagas, tá? Assim, eram pessoas que não tinham escolaridade, não tinham para onde ir e trocavam sua força de trabalho por um teto, né? Basicamente isso. Essas mulheres, né? Então, passando aqui adiante a discussão do surgimento desses presídios. Foi no início do século XIX que teve esse primeiro registro de mulheres encarceradas, vocês veem, que eram escravas e ficavam nos calabouços ou prisões de navios. Ou seja, eram aquelas mulheres que cometiam infrações e como forma de punição, porque não havia esse código legal, né? Não havia essa discussão dentro da lei do que fazer com mulheres. Porque mulheres não eram cidadãs, não existiam em pauta. E nesse momento já havia-se, sim, algumas leis tramitando no Brasil, tá? Mas eram leis que não discutiam a condição da mulher, e muito menos a condição da mulher, que era uma criminosa. E aí, vocês vão ver que começou a ganhar destaque na década de 20, teve estudiosos que começaram a voltar para essa questão. E aqui no finalzinho desse slide, pode falar. Nessa questão de mulher, nessa época, até hoje também, aquelas desigualdades, também afetava quem era rico também. Tipo, a Leopoldina, nossa ex-imperatriz, né? Ela sofreu muito na mão de Dom Pedro I. Dom Pedro I Sim. não era mole, não. Exatamente. Ele deixava ela trancada em casa, ele ia curtir a vida com outras mulheres, ela ficava lá no palácio trancada. Então, é um exemplo aí também. Sim, e se vocês forem pesquisar, é porque, óbvio, né, gente? Eu não tenho como trazer todas as nuances desse tema, senão a gente ficaria falando aqui o dia inteiro sobre essa questão das mulheres. Mas se vocês pararem para pensar, início do século XIX para o XX, muitos crimes, né, que essas mulheres cometiam eram crimes como adultério, abandono de lar, coisas que hoje não são crime, né, no nosso país. Então, vocês veem que até na própria condição do Código de Leis havia-se um machismo muito presente, que mulheres eram condenadas por adulterarem, tá? Então, vocês vão perceber isso, se vocês pararem para pesquisar, que a condição feminina não é muito boa hoje, mas no século XIX, século XX no Brasil era terrível, terrível mesmo. E tanto é que vocês vão ver, uma mulher para poder trabalhar, ela tinha que ter a assinatura dos seus pais ou do seu marido.
E não poderia exercer qualquer profissão, não. Geralmente era a profissão de professora, mas precisava da autorização do marido. E isso estava previsto na lei, tá? Estava escrito. Então, vocês percebam que a condição feminina sempre foi pautada por esse viés patriarcal, né? Esse viés de controle. Para uma mulher viajar, era a mesma coisa. Ela precisava de uma autorização do seu marido. Então, vocês vão ver que essas criminosas, né, do século XIX e XX, de fato, nem chegavam a ser criminosas hoje, como nós conhecemos, né? O caso aí da Bibi Perigosa, por exemplo. Não era isso, eram mulheres que adulteravam, abandonavam o lar, abandonavam o marido, e por isso elas eram consideradas fora da lei. Aí, a gente tem a primeira penitenciária, né, que surgiu no Brasil, e ela estava sob o comando de um lar de freiras. Tá até o nome aí, né? Bom Pastor. E vocês percebem que não era da conta do Estado cuidar de mulheres apenadas, né? A gente chama as pessoas que estão em condição de prisão de apenadas. Vou até botar aqui, para vocês não acharem estranho quando aparecer no slide. Então, não era da conta do Estado, era da conta de organizações religiosas. Isso já mostra o descaso estatal desde o início do século XX. Então, vocês percebem que o tratamento dado à reabilitação dessas mulheres no começo do século passado era um tratamento voltado para a religião. E a gente tem uma outra problemática. Vocês podem até observar pela foto que a maioria das mulheres que estão aí rodeando essa freira são mulheres negras. Essas mulheres negras, elas não necessariamente são mulheres católicas. Então, se você pensar que elas têm uma outra cultura, uma outra religião, e aí elas são infratoras, né? Elas infringiram a lei, elas vão para um lar de recuperação, que fala para ela que a salvação dela é uma fé, isso é muito problemático. Essa reabilitação pela fé. Então, é importante a gente pensar isso. Mas, assim, ainda que muito longe do ideal, pelo menos nessa época, começou-se a se pensar em separar as mulheres dos homens, porque como a gente viu aqui no outro slide, né, as mulheres eram jogadas junto aos homens, né? As presas eram muito poucas na época, entre 1923 e 24, e a grande maioria ficava presa com homens. Aí surgiu esse grupo de freiras que pensaram, não, vamos criar um lar para reabilitar essas mulheres, né? E aí surgiu essa primeira penitenciária. E aí a gente tem uma citação aqui, né? A pesquisa Mulheres e Crianças Encarceradas, um estudo jurídico-social sobre a experiência da maternidade, analisou as apenadas nas 2 penitenciárias do complexo de Jericinó, e a maioria das mulheres presas era responsável pelo sustento de sua família, sendo a dificuldade financeira a motivação para o cometimento do crime. Ou seja, não são mulheres que têm vou botar assim, uma índole ruim, né? Porque, infelizmente, nós sabemos que tem criminosos, que tem tipos de crime que deixam a gente, assim, com o coração partido, que a gente vê que é só a maldade mesmo do ser humano. Mas existem tipos de situações em que as pessoas, elas são meio que levadas para esse caminho. Então, vocês veem, elas eram responsáveis pelo sustento de sua família, ou seja, a responsabilidade familiar recaiu só sobre um lado, né, que a mulher não fez o filho sozinha. E aí, por isso, ela foi para esse mundo do crime. E se nós pensarmos hoje, né, saindo um pouco desse início do século XX para hoje, muitas mulheres entram no crime por conta dos seus parceiros. Tanto é que esse retrato de 63% estão presas por tráfico de drogas, nós sabemos que é por influência dos seus parceiros. Então, assim, o que a gente nota? Que a mulher que está dentro dessa vida, ela foi levada a esse caminho. Então, é interessante a gente ter medidas de ressocialização mais eficazes, porque seria uma forma de evitar que as mulheres permanecessem nessas práticas, né? E aí, seguindo, vocês estão vendo o rosto da nossa queridíssima Adriana Anselmo, que passou, ela teve uma... não vou dizer benfeitoria, mas ela teve alguns benefícios com relação à sua prisão, justamente pela condição de ser mãe. Eu não estou vendo. Calma aí. Aqui eu tô vendo. Gente, eu acho que tá exibindo ainda a tela. Também tô vendo. A internet está ruim, então. Ou então vê se você não fechou, que eu acho que o Teams, ele abre uma nova aba
para o compartilhamento de Professor, tela. Pode falar. eu não enviei a você, né, os parágrafos, porque essa semana aí foi meio puxado para mim, entendeu? Teve escola voltando, eu estudo à noite, Uhum. trabalho também, lá também, aí puxou um pouco, aí não teve como fazer, entendeu? Eu sei que o Enem não quer saber disso, o Enem quer saber que você vai lá e faça a prova. Uhum. Por isso eu digo que não existe meritocracia, entendeu? Porque não tem mérito e tal, mas é complicado. Sim, Eric. Eu vou falar uma coisa para vocês, né? Por mais que a gente se esforce, vai virar agora uma sessão meio que de desabafo, onde a gente continuar. Na verdade, a gente pode pegar até esse exemplo da Adriana Anselmo. Nós sabemos que ela foi, eu não sei se ela ainda é companheira do Sérgio Cabral, mas ela foi casada com o Sérgio Cabral, teve filhos com ele. E naquele esquema todo de corrupção, ela foi presa. E ela era advogada, né? É importante a gente frisar que ela é uma mulher que conhecia as leis. E ela passou pelo processo e foi condenada, e ela teve a sua prisão domiciliar provada, e não tá errado isso, porque isso tá em lei, por conta dela ser mãe. Mas esse é um direito que todas as mulheres que estão em situação, né, que estão apenadas, teriam? Não. Então é isso que você falou, Eric, e a gente vê que por mais que a gente tenha esse esforço, a gente tem uma lei que diz que todos somos iguais, nós temos essas garantias legais para mulheres que são mães e que estão em situação de reclusão, mas essas condições elas não atendem todas. Atendeu a Adriana Anselmo, né? Porque ela era mulher do governador e porque ela era uma advogada que conhecia os seus direitos. Sim. Mas se a gente que era muito rico também. Que era muito rico. Cabral é bilionário, Cabral. Exatamente. Bilionário. Porque ele roubou até o Rio de Janeiro para fazer festinha pro filho dele, né? Então, assim, o cara é envolvido em tudo quanto é tipo de esquema. E vocês veem que a situação da prisão deles, assim, foi super leve, super light. Então, assim, é importante a gente pensar, né, que a gente tem um código penal e uma constituição e um conjunto de leis muito completo é mesmo, gente. Eu estudo direito e eu posso falar isso com toda certeza para vocês. Mas é uma lei, é um direito que não atinge todo mundo, infelizmente. Então, assim, somos todos iguais perante a lei, mas na hora que essa lei é aplicada, a gente percebe que somos diferentes. E aqueles que têm condições financeiras, eles tendem a ter e situações mais aliviadas. Privilégios, isso, essa era a palavra. Privilégios com relação àqueles que se esforçam. Então, não querendo desestimular vocês, tá? Porque eu não quero que essa aula termine em baixo astral. Mas muitas vezes o nosso esforço, ele não é, de fato, retornado para nós da maneira que a gente espera, porque a nossa sociedade ela ainda é muito injusta. Por mais que a gente tenha leis que tentem minimizar essas discrepâncias e desigualdades sociais, a nossa sociedade ela ainda é muito pautada nessa questão. Quem tem dinheiro, quem tem cacique, vai conseguir sair na frente. Então, é uma corrida que você começa lá atrás. A vida, né, vou falar assim, né, a vida do pobre é uma corrida que você começa lá atrás, mas isso não quer dizer que você não vai chegar a lugar nenhum, tá, gente? Não vamos terminar essa aula, ai meu Deus, não vou estudar que não vou ser nada. Não. Por mais que a gente tenha essa largada lá atrás, a gente pode chegar lá na linha final, tá? Mas continuando, para a gente não perder o fio da meada, o nosso Código de Leis prevê algumas garantias para essas mulheres que estão em situação de reclusão, né? Então, direito dos filhos permanecerem durante o período de amamentação, obrigatoriedade das unidades adotarem o berçário, visitas íntimas. E aqui foi a lei que a Adriana Anselmo se beneficiou, que o STF aprovou habeas corpus coletivo, que transforma em prisão provisória, prisão domiciliar para grávidas que tenham dado luz recentemente ou que sejam mães sob responsabilidade de crianças de até 12 anos. E aqui também entra mães de filhos com deficiência, tá? Eu não coloquei aqui no slide, mas nessa lei
entra mães que são responsáveis por filhos com deficiência. Então, se a mãe tem um filho, por exemplo, de 20 anos, mas que dependa muito dela, que tem uma deficiência, ela também poderia cumprir prisão domiciliar, tá? E foi sobre essa lei que a nossa querida Adriana Anselmo conseguiu ficar em casa e não presa. E aí, o que a gente pode problematizar com relação a esse tema? A realidade, que a realidade há uma superlotação, há condições precárias de higiene. Se nós sairmos um pouquinho da nossa discussão, né, a gente teve uma mobilização aí sobre pobreza menstrual, então não tem nem absorvente nesses locais, né, então você vê que tem até um livro que eu trouxe como citação, Presas que Menstruam. Então você vê que a situação de dignidade humana dentro desses locais é muito ruim. E vocês veem aí, ó, isso nos coloca como 4º país que mais prende mulheres. E a citação, né? Fácil esquecer que mulheres são mulheres sob a desculpa de que todos os criminosos devem ser tratados de maneira idêntica. Que a gente tem aquela falsa percepção de que igualdade é tratar todo mundo igual. Não, não é isso. Eu vou ver até se eu acho para vocês. Vou até pesquisar. É uma professora minha de constitucional que trouxe esse desenho na aula para dizer que a equidade trata as pessoas de forma diferente, levando em consideração aquilo que elas de fato precisam. E a igualdade não leva em consideração isso. É um conceito... Vou ver se eu consigo mostrar para vocês a imagem. Eu achei muito interessante. Deixa eu compartilhar com vocês rapidinho essa tela. Só um minuto, gente, que eu vou compartilhar. Vocês estão vendo aí o meu navegador? Então, vocês veem como que a igualdade ela seria, né? A gente tem 3 banquinhos iguais, mas eu tenho 3 pessoas com estaturas diferentes, né? Não sei se alguém já viu essa imagem. E isso não me dá a visão para os 3. E a equidade é isso aqui, ó. Eu equiparar os 3 de forma que todos consigam assistir a partida. Então, eu achei isso extremamente interessante. Rafael já tinha visto. Eu achei extremamente interessante pensar nesse aspecto, né? Pode falar, Rafael. O que eu acho assim, mais interessante nessa imagem aí é que é uma coisa assim que eu tenho vontade de puxar esse tema, né? Mas infelizmente ainda na nossa sociedade e talvez no mundo, sei lá, ainda não existe, assim, as pessoas não abordam esse tema, porque assim, parece que até são pessoas da mesma família, né? E só que do mesmo grupo, né? Porque às vezes você pode tratar as pessoas como um grupo, mas não significa que todos do grupo têm a mesma condição. Sim. Por isso que essa citação que eu trouxe aqui, né? É fácil esquecer que mulheres são mulheres sob a desculpa de que todos os criminosos devem ser tratados de maneira idêntica. A mulher ela tem uma questão, que é o nosso tema, né? Não é só mulher, é mulher e mãe. Ela tem uma questão ali biológica muito diferente da do homem e necessidades biológicas diferentes. Então, você vê que nem absorvente é uma coisa que você encontra nas prisões, deixa claro que a prisão ela é pior para algumas pessoas. Nós já sabemos, isso é um consenso, que o nosso sistema prisional ele não ressocializa ninguém. Deveria ressocializar, mas não ressocializa. Mas a prisão para a mulher e a prisão para a mulher que é mãe, ela é pior do que a prisão para os homens. Então, assim, é importante a gente pensar isso sobre igualdade e equidade, porque muitas vezes a gente levanta pautas, né? Somos iguais. Nós somos iguais perante a lei, mas temos necessidades completamente diferentes. Então, a ideia até de trazer esse tema é mostrar que dentro de um universo de mulheres... Pode falar. Também tem... Eu me lembrei que, tipo, quem tem faculdade fica em prisão diferente, né? Tipo, você tem uma faculdade, você vai ficar na cela sozinho, você sozinho. Você não tem, você vai ficar com a cela cheia de gente, entendeu? Por isso é bom ter uma faculdade. Eu não estou indicando nada aqui, mas... Eric? Eu acho assim, é bom a gente não cometer crimes, pra gente não precisar da faculdade para ficar na Exatamente, claro, claramente. Mas do jeito que
as pessoas têm inocentes aí, tipo, você vê gente inocente, você sendo injustiçada, saindo na rua. Já vi caso no RJ de garotos que a foto dele estava lá no álbum da polícia, prenderam injustamente, entendeu? Então, é complicado, né? Então... Sim, e com relação a isso, não só pessoas com faculdade, né? Políticos, eles têm esse privilégio de ficarem em celas especiais. Enfim, vocês percebam que a desigualdade ela é uma parada muito, muito presente no nosso país. Isso se manifesta até mesmo na condição das leis. E aí, temos mais algumas problemáticas que a gente pode abordar, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Júlia, é um absurdo, exatamente. E aí a gente tem... Vocês não precisam abordar todas essas problemáticas, tá, gente? Cada pontinho desse é uma provocação para vocês pensarem, tá? Então, ó, muitas mães são afastadas do filho, algumas perdem a guarda enquanto estão no cumprimento da pena. Apenas 55 das unidades prisionais em todo o país têm dormitório para gestantes. É uma situação, você imagina, você tá ali esperando uma vida, o teu corpo tá sob uma pressão que tá gerando um novo ser humano e você não tem nenhum local para dormir. Isso é horrível. Então, vocês veem, essa prisão ela não ressocializa. Não tem como ressocializar. Apenas 14% dos presídios contam com um centro de referência materno-infantil. Falta de acompanhamento médico. E isso aqui é extremamente grave, gente. Porque isso aqui é o que leva à perda da criança ao nascimento, a morte prematura dessas crianças, porque elas não têm acompanhamento médico, tá? E aqui falta de políticas sociais. Aqui faltou uma Professora? palavra. Pode falar. Professora, aí nesse tema, a gente pode estar citando a Constituição Federal, que todos somos iguais perante a lei, porém, nas condições das apenadas, as coisas são diferentes, que não são para todos iguais? Sim, pode sim. Seria um repertório legal? Seria. Nesse caso aqui, eu super recomendo vocês citarem a Constituição. Só coloquem lá o artigo específico, tá? Para não parecer uma coisa muito jogada, mas fica super bacana botar a Constituição nesse caso. Por isso que você comentou para a gente ler a Constituição até o artigo 6º, né? Isso. Num caso desse, eu teria que citar o artigo, se fosse no 1, no 2, no 3, isso? Isso, exatamente isso, Valéria. Então tá, obrigada. Nada. E aí, aqui, acho que faltou alguma palavra, falta de políticas sociais, é para reduzir o tráfico como base da renda familiar, tá? Então a gente vê, não sei se vocês chegaram a assistir aquela série Sintonia da Netflix. Eu assisti a primeira temporada e um pouquinho da segunda, não terminei de assistir, mas vocês veem que tem ali, dentro do núcleo principal, uma mulher de traficante, né, que tem uma ascensão social, cuida da criança por conta do tráfico. Então, a falta de políticas sociais ali para aquela geração, né, para aqueles jovens, levou eles para esse mundo da criminalidade. E essas mulheres, logo porque são são mulheres de traficantes, acabam se beneficiando, botando assim entre aspas, dessa renda que sai do tráfico. Mas é porque não tem políticas sociais dentro das comunidades, tá? Então, o alto índice de abandono da família do Estado produz um cenário de traficantes de subsistências conhecida como mulas. Então, a gente vê as mulheres entrando nesse mundo por conta disso. Não tem políticas de emprego, não tem creche. Uma conquista que a UERJ fez, eu defendo a UERJ porque é a minha faculdade e vou defender até o fim, é colocar um auxílio creche para as mulheres. Já que a universidade ela não tem, né, um local para que as mães possam estudar e deixar seus filhos, deu esse auxílio, está dando esse auxílio creche para as mulheres que estão em condição de pobreza e são estudantes universitárias. Isso é uma forma de tentar diminuir essas desigualdades sociais, porque é óbvio que vou botar eu, né, que não sou nem uma pessoa privilegiada, tá, gente? Porque eu sou professora e eu moro na comunidade, mas entre eu, que vou para a faculdade e não tenho que me preocupar com nenhuma criança, não tenho que me preocupar com o sustento de ninguém, e uma mãe que tem um filho, que tem que se preocupar com ele, que não tem com quem deixar, quem é que vai absorver melhor o conteúdo? Eu. Então, na tentativa de diminuir essas disparidades, essas políticas sociais, elas são extremamente importantes. Inclusive, para evitar que essas mulheres vão para o mundo do crime, né?
Então, aqui são algumas ideias que a gente pode trabalhar. Eu trouxe uma citação, é óbvio que vocês não vão colocar essa citação inteira dentro do texto de vocês, caso vocês queiram, né? Mas é importante essa citação aqui do Drauzio Varela, né? Que ele fala assim, ó, a separação dos filhos é um martírio à parte. Privado da liberdade, resta ao homem o consolo de que a mãe de seus filhos cuidará deles. Poderão lhes faltar recursos materiais, mas não serão abandonados. A mulher, ao contrário, sabe que é insubstituível e que a perda do convívio com as crianças, ainda que temporária, será irreparável, porque se ressentirão da ausência de cuidados maternos, serão maltratados por familiares estranhos e poderão enveredar pelo caminho das drogas e do crime, e ela não os verá crescer, a dor mais pungente. Então, o que o Drauzio está falando? Infelizmente, né, a gente sabe que a responsabilidade parental ela recai muito mais sobre a mulher do que sobre o homem. Então, na ausência desse homem, a existência da figura feminina, materna, dá um alento. Essa criança pode se desenvolver. Mas quando essa mulher é separada dos seus filhos, que garantia ela tem, né, que o pessoal fala sobre o amor de mãe, né, que garantia ela tem que o seu filho vai ser cuidado da melhor forma possível? Então, é uma coisa para a gente discutir. Como que fica a cabeça dessa mulher que está ali apenada, que está ali reclusa, separada do seu filho, sem saber como que ele está, quem vai criar, porque se ela está lá, o pai dessa criança já se foi, né? Vamos pensar assim, uma mulher que entrou para o tráfico. Ou esse pai, ele morreu, né? Ou ele também está preso junto com ela. Então, como que fica essa criança nessa estrutura familiar? O Estado está pensando nesses filhos? Não está. Então, é importante a gente também levantar isso como discussão para o nosso texto. Né? Como que fica a situação, é o tema aqui desse slide, dessas crianças, né? Quais são as consequências para a vida de outras pessoas? Na Constituição, e agora eu não vou me recordar o artigo, mas está lá, gente, só vocês pesquisarem depois. Fala que a pena, ela não pode passar do condenado. E o que acontece? Quando eu tenho uma mãe, uma situação dessa, essa criança ela também é punida por um crime que ela não cometeu. Então, é importante pensar também até que ponto há uma violação dos direitos dessa criança. E é uma coisa que não se pensa, infelizmente. Deixa eu ver aqui. Fez até uma matéria para o Fantástico, teve bastante polêmica com uma entrevista com uma presidiária. Eu acho que eu cheguei a ver essa matéria, Bianca, eu acho que eu cheguei a ver. Mas, enfim, voltando aqui para o tema, para eu não perder o fio da meada. Com relação às crianças, nós temos uma série de efeitos negativos. Primeiro, que é a fragilidade econômica, né? Não sei quem é que vai sustentar essas crianças. Então, elas precisam assumir tarefas domésticas, né? Se você pensar num casal que tem mais filhos com a idade mais avançada, essas crianças precisam crescer mais rápido, tomar responsabilidades adultas mais rápido, e aí isso pode trazer uma série de transtornos, como depressão, ansiedade. E além disso, né, a escola ela passa a reproduzir estigmas, porque quando essa criança vai para a escola, não tem um responsável por ela, ou então que a notícia corre, né? Ah, onde estão seus pais? Meus pais são apenados, estão reclusos. Isso gera um preconceito ali entre os próprios alunos, né? E aí o baixo peso e serem internados após o parto é uma consequência daquilo que a gente viu aqui, ó, falta de acompanhamento médico durante o pré-natal. Então, vocês estão vendo que a pena passou da figura do condenado, foi para os filhos. E isso é uma violação da Constituição. Isso não pode acontecer, tá? Mas, agora, pode falar. Se eu entrar com esses argumentos, eu não vou estar saindo do tema? Porque não é a situação da mulher dos presídios? Sim, aí, você assim, não vai... Eu entendi sua questão, Rafael. Você não vai fazer um parágrafo inteiro falando sobre as crianças, mas o que você pode fazer? O tema, vamos voltar aqui, porque até eu já esqueci a palavra-chave. A condição das mães do sistema penitenciário brasileiro. Você poderia fazer um parágrafo de causa,
explicando como que é essa situação, falando sobre a precariedade dos presídios, e fazer um parágrafo de consequência abordando essa questão aqui das crianças. Então, você não vai fazer um texto inteiro baseado nas crianças, mas se você faz um parágrafo de consequência mostrando essa situação dos filhos, você não estaria fugindo do tema. Mas nesse esqueleto que eu estou te falando, eu fiz um parágrafo falando só sobre a situação das mulheres, e aí eu trago como consequência essa questão aqui das crianças. Aí tá tudo certo, tá? Não tem problema nenhum. Mas eu tinha que arrematar. Eu teria que arrematar falando assim, isso perturba, isso piora a qualidade de vida das mães no presídio, né? Exatamente. Eu não posso finalizar na situação da criança, senão vai estar parecendo que eu passei por outro tema, né? Sim, você tem que sempre relacionar com a condição da mãe, né? Como que ela fica sabendo que o seu filho ele vai sofrer todas essas consequências porque o Estado está punindo ele por um crime que ele não cometeu. Então é importante fazer esse link, mas pode utilizar nesse esquema que a gente pensou aqui. E aqui eu tenho mais alguns repertórios, caso vocês queiram utilizar. Então a gente tem o Foucault, que fala, né, que a cadeia é uma das muitas maneiras, tá faltando um S aqui, tá, gente? Me perdoem, de se exercer o poder. A prisão promete isolar e classificar o sujeito segundo a gravidade e submete a uma docilização corporal para efeito disciplinar. Essa ideia de docilização corporal, gente, é a própria ideia da reclusão, né? Então, se você pensa que uma mulher que está numa condição que ela não tem nenhum colchão para dormir, se ela menstrua, ela tem que usar um pano, ela não pode utilizar um absorvente descartável, um coletor menstrual, ela não tem condições de higiene. Eu estou mastigando, digamos assim, o corpo dela para que ela seja uma pessoa disciplinada dentro daquele processo ali de prisão. Mas isso não ressocializa ninguém, tá? Então, é isso aqui que o Foucault está falando. E de Victor Hugo, a gente pode citar esse trecho, né? Atualmente se acredita que a prisão era uma espécie de depósitos de criminosos, depósitos cujos inconvenientes se teriam constatado por seu funcionamento. Desde 1820 se constata que a prisão, longe de transformar os criminosos em gente honesta, serve, esse R tá também a mais aqui, apenas para fabricar novos criminosos ou para afundá-los ainda mais na criminalidade, que é o que eu estou falando. O nosso sistema prisional, ele não reabilita ninguém. Então, isso que é interessante a gente pensar, que essa mulher que cometeu um crime, vai para a prisão, passa por tudo isso, a mulher mãe, né, no caso, que é o nosso tema, e volta e vê que o seu filho morreu, que o seu filho também foi para o crime, porque ele não tinha condições, que o Estado não deu condições para essa criança de sair desse círculo vicioso, o que vai acontecer com essa mulher? Ela vai continuar no crime, ela não vai sair dessa vida. E aqui, acho que é o nosso último repertório. É uma narração um pouquinho pesada, mas para vocês verem como que é essa situação dentro do presídio de fato, né? Uma história concreta. Camila contou a história de uma presa, uma menina, que estava sendo acusada de ter ministrado droga para o seu filho, um bebê, quando o alimentava com uma mamadeira. Mas não era droga ilícita, era amoxicilina, um antibiótico. Ela provavelmente misturou o remédio no leite da criança para melhor administrar o medicamento. Foi inocentada, mas a sentença absolutória chegou tarde demais, como, aliás, esse tá a mais também, só acontece em nosso país, de justiça atrasada e lenta, portanto injusta. A menina já tinha quase morrido na cadeia, já tinha ficado cega de tanto as meninas baterem. E o bebê nem morreu da amoxicilina, morreu da doença que ela estava tratando com o remédio. No seu desespero, ela implorava viver, afirmando que nem ela mesma usava droga. Como que ia dar droga para o filho? Nunca, nunca. Mas não adiantava. Estouraram os tímpanos dela. Eu entrei em pânico de ver aquele desespero dela. Assistir aquela cena horrível, disse Camila. Ninguém acreditou, nem as presas, nem os policiais. A menina era inocente. E aí a gente também tem essa questão que é a própria estrutura prisional, né, os presos, aplicando uma justiça dentro de um local que não tem justiça. Porque se a gente tem agentes prisionais de fato eficazes, essa é uma situação que não ia acontecer nunca. Mas a gente sabe que no nosso Brasil a gente tem essa cultura, né? Fulano de tal vai sofrer na cadeia, porque os próprios presos, com uma moral que a gente tem que duvidar, porque essa pessoa está presa, ela tem um desvio, ela cometeu uma infração. E aí,
esse preso ele se acha no direito de fazer justiça dentro de um sistema que não é justo. Então, vocês veem que como que é, assim, horrível essa história. Por quê? Essa menina cometeu uma infração, tá presa. Ela já tá pagando pelo crime dela. E dentro da prisão, ela é submetida à tortura, uma coisa que no nosso país não existe mais. Assim, não existe mais desde que virou uma república democrática. Dentro da prisão. E vocês sabem que a polícia sabe, que os agentes prisionais sabem que tudo isso aconteceu e ninguém fez nada. Então, o que foi ferido aqui? A dignidade da pessoa humana. Isso aqui vai contra, né, os preceitos que a ONU estipula para os países. Né? Foi ferido vários direitos dessa presa. Então, essa pessoa, por mais que tenha cometido um crime, e por mais que tenha sido um crime até hediondo, tá, gente? Eu sei que é difícil a gente se colocar nessa condição de observar a humanidade do preso, mas essa pessoa, ela é uma pessoa. E dentro do nosso país, tortura e morte são coisas que não são aceitas. E essa justiça, ela passa para dentro do próprio presídio, né? Você vê que as presas tentam fazer justiça com as próprias mãos, numa situação que foi completamente mal interpretada, né? Então, pode falar. Isso até me levantou algumas coisas, né? Assim, as pessoas não aceitam, né? Eu acho que vai muito daquele... As pessoas sabem com quem mexe, né? Eu acho que, enfim, vai entrar alguém no presídio que matou trocentas pessoas e ninguém vai ter coragem de fazer nada porque a pessoa tem poder, né? E, assim, eu queria saber, já que você estuda direito, se você puder compartilhar, se antigamente, né? Antes dessa idade moderna, sei lá, ou depois dos direitos humanos, assim, tipo, lá no, sei lá, no Código de Hammurabi, sei lá, tipo assim, pegar um histórico, essa tortura, as penas eram chamadas de justiça, né, essas penas terríveis, eram chamadas de justiça também, ou tinha uma outra classificação para eles, assim, no passado? Rafael, essas penas, elas eram chamadas de penas de talião. Então, o que é isso, né? Vou até botar aqui no chat. Penas de talião. Era uma ideia de justiça, tá? Eu não posso dizer para você que quem estava aplicando não imaginava que estava cometendo uma injustiça. Muito pelo contrário, era uma justiça. Então, nesse Código de Hammurabi, a gente vai ter o que se chama de olho por olho, dente por dente. Então, se eu matei, eu tenho que morrer. Então, se eu roubei, eu preciso restituir do mesmo valor. Então, se eu causei uma lesão corporal, digamos que eu quebrei o braço do meu próximo, então ele vai quebrar o meu braço. Então, a gente vai ter esse tipo de lei acontecendo antigamente, né? E se você, não sei se tem alguém aqui que é religioso, evangélico, católico, a gente tem essas leis, está na Bíblia mesmo. Se você for lá ler o livro de Levítico, você vê essa ideia do olho por olho, dente por dente. Se você roubou um boi do seu vizinho, ele tem o direito de pegar o seu boi. Se você matou alguém, você vai ser morto. Então, são leis que não fazem mais sentido para o nosso código hoje. A gente penalizar as pessoas dessa forma, por quê? Esse tipo de pensamento de lei, ele visa restituir o dano e desconsidera a humanidade da pessoa. E aí a gente vai entrar numa questão, deixa eu só ver se não tem mais um slide para ver, não tem mais. A gente vai entrar numa questão que todos nós somos passíveis de cometer atos infracionais. Todos nós. Então, a gente tem que ter essa visão de que nós não estamos isentos de cair numa situação dessa. E é por essa razão que, ao longo dos anos e dos séculos, os códigos penais eles passaram a prever outros tipos de punição, né? Vamos colocar assim, com relação às pessoas que desviam daqueles padrões éticos e morais de uma sociedade. E vocês têm que pensar que é um padrão ético e moral de uma sociedade. Se a gente for para uma tribo indígena, a questão da morte ela vai ser tratada muito parecida com a lei de Talião, e não com o nosso Código Penal. Você matou alguém, você vai passar por um processo, nós vamos ter testemunhas, vamos ter provas, e você vai ser condenado, se vai ter algum agravante, se vai ter algum atenuante, você vai ser recluso, você não vai morrer porque você matou. Então, vai depender da sociedade também. Então, existem sociedades muito
não vou dizer arcaicas, mas sociedades mais isoladas, como é o caso dos indígenas, que eles têm um próprio código de leis. E faz sentido dentro do sistema deles. Dentro do nosso sistema, que é muito influenciado pelo liberalismo, né, é mais administrável com relação ao Estado que essas pessoas que desviam desses parâmetros morais e éticos sejam reclusas, né? Mas vocês vão ver que tem países, que é o caso dos Estados Unidos, não sei se em todos os seus estados, que aprova a pena de morte, né? Nosso país ainda não. Por quê? Lá na Constituição Federal tem um artigo que fala, né, que a vida ela vai ser garantida por lei. E a vida de qualquer pessoa, não é só a vida de quem não comete crime, inclusive a vida do criminoso. Então, por isso que não se aprova o aborto e não se aprova a pena de morte, porque a nossa Constituição coloca a vida como bem primordial do seu cidadão e promete proteger, né? Mas, enfim, não quero entrar nessas questões muito, muito profundas. O que eu quero que vocês não se esqueçam, que o nosso tema, já que a nossa aula está caminhando para o final, fala sobre mães. Então, muito cuidado na hora que vocês forem escrever e não falar isso e falar só de mulher, falar só da situação da mulher. Nós precisamos abordar questões específicas relacionadas a quem está gestando, a quem tem filhos, a quem passou por esse processo, tá? Então, cuidado para não tangenciarem um tema esquecendo dessa palavra mães no sistema penitenciário brasileiro. Então, quando vocês forem argumentar, né, vocês podem utilizar qualquer repertório que apareça aqui e outros que também não, por acaso, eu não tenha colocado, até porque, gente, eu não sou a pessoa mais versada nesse assunto. Eu trouxe aquilo que eu conheço. E o que eu conheço é muito limitado com relação a tudo isso que esse tema produz. Mas vocês podem utilizar. Mas não esqueçam, ó, eu não vou utilizar coisas que estão no slide. Então é importante você trazer a fonte, tá? Então, eu citei um artigo da Constituição. Diz lá qual é esse artigo. Ah, eu citei um outro autor, eu citei um outro texto. Então, você tem que indicar a fonte daquilo que você está trazendo no seu parágrafo. E com relação à entrega, isso que eu não tenho uma resposta para dar definitiva para vocês agora, porque quem está vendo isso com mais como posso falar, clareza, é o Luiz, tá? Porque essa entrega ela não vai ser como o parágrafo que a gente fez semana passada, que vocês mandaram diretamente para mim. Esse tema vai ser corrigido pela equipe de linguagens. Então, vocês não podem mandar para o meu e-mail. O Luiz, eu acredito que ele vai criar um formulário pelo e-mail mesmo do curso, do pré-vestibular, para vocês mandarem. Então, não se preocupem com relação ao prazo, tá? Vocês vão ter um prazo bom. Acredito que semana que vem a gente nem vai se encontrar, porque é feriado de Páscoa. Então, pelo menos 2 semanas vocês vão ter para realizar esse texto, para produzir. E todas as informações de entrega, o Luiz vai colocar lá no grupo de avisos, tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida? Aproveitando esses 2 minutinhos finais. Professora? Pode falar. Eu não fiquei com dúvida, mas eu queria avisar a turma que o Fantástico vai falar sobre as crianças órfãos da pandemia. Eu acho que poderia, quem puder assistir ou assistir depois, para poder agregar no nosso repertório. Eu acho que é um tema legal, porque é uma coisa que a gente não acompanha, né? Como ficou essas crianças depois da morte das mães pela pandemia. Com certeza, Valéria. Muito boa essa indicação, gente. Então, eu vou me despedir de vocês. Logo, logo, acho que o professor de matemática já está aqui. Então, não esqueçam de produzir o tema, tá? Não esqueçam de acompanhar o grupo, porque todas as informações de entrega vão estar lá no grupo. E qualquer dúvida, eu acredito que esse material aqui, ele tem bastante coisa, mas qualquer dúvida, vocês têm meu e-mail lá, tá? Então, vocês podem escrever, ó, professora, eu fiquei com dúvida nisso, e eu vou tentar responder vocês para a gente se ajudar, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um bom final de semana. Para quem, como a gente não vai se encontrar na próxima semana, uma boa Páscoa para todos. E não esqueçam de produzir esse texto, tá? Um beijo para todos vocês.
Boa noite, professor. Está sem áudio. É agora, tá me ouvindo? Sim, sim. Beleza. Vamos lá. Vocês viram o que eu mandei lá no grupo para vocês? Os slides que eu mandei, vocês viram? Agora ou mais cedo, prof? Mais cedo, mandei mais cedo. Ah, então, eu vi que o senhor tinha mandado, mas eu ainda não baixei, não. Era sobre a última aula, né? Um é sobre a última aula e o outro é... Como dá o nome? O outro é... A tela sumiu aqui para mim. O outro é... Exercícios, tá? Nós iremos fazer exercícios hoje. O que nós queremos? Eu quero que vocês tentem fazer. Vocês vão lá, abram os slides, o último slide, escrito aula 3, e tentem fazer os slides, tá bom? Eu quero que vocês tentem fazer. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Eu tô. Tá? Beleza. Também. Então, esses aqui são os exercícios, tá? A gente quer o quê? Sejam AB, BC, CD e DE, segmentos de reta, tá? Com as respectivas medidas 2, 4, 10 e 5. É possível dizer que esses segmentos são proporcionais? Aí você já tem todos os slides para ver em qual dessas, para saber se esses segmentos eles são proporcionais ou não. A questão 2 já diz o seguinte: 4 segmentos, A, B, C, D, E, F e GH. São proporcionais. Aí vamos lembrar o que são segmentos proporcionais. Nessa ordem, sabendo que o comprimento do segmento AB é de 20 centímetros e que a razão de proporcionalidade é de 2,5. Calcule o comprimento do segmento CD. Aí temos a questão 3. Saber fazer a classificação dos ângulos. Marque a alternativa correta, tá? Mais o quê? Sabendo que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é sempre igual a 360, aí você fala assim: ah, Natanael, eu não sei o que é um quadrilátero. Não precisa saber, tá? Ele já está falando para vocês, o que vocês irão fazer são coisas com ângulos. E ele já está falando que se você tem um quadrilátero, certo? Um quadrilátero é um polígono com 4 lados. Somente isso. Então, ele está falando que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360. Somente isso. Em específico, a medida dos seus ângulos internos é proporcional ao número 3, 5, 6 e 10. O valor do menor ângulo é... Questão 5. Durante a elaboração de um projeto... Deixa eu só tirar isso aqui para cá. Um arquiteto
coletou algumas medidas de ângulos na planta. A medição foram de 90, 120 e 75. Desculpa. Na geometria, sabemos que os ângulos podem ser classificados de acordo com a sua medida. Nesse caso, os ângulos coletados pelo arquiteto são... E, por último, o ângulo o ângulo alfa é complementar ao ângulo beta e suplementar a um ângulo de 125. Então, a medida do ângulo beta é uma coisa que eu esqueci de falar aqui, eu acho que é isso que eu esqueci de falar. AD é uma bissetriz, tá? Eu esqueci de escrever. O segmento AD, ela é uma bissetriz. Qual é a característica de uma bissetriz? Vocês lembram? Divide o ângulo ao meio. Perfeito. Então, usando todas aquelas condições ali, vocês irão achar o valor do x, tá bom? Vocês vão tentar? Hã? Sim, sim. O Rafael falou assim, torça por mim, prof. Claro, porque eu não vou torcer. Sim, sim. Tá bom. Ó, o que eu vou ser? Eu mandei os slides para vocês, certo? Eu não vou fazer na aula hoje. O que eu quero? Eu quero que vocês façam e me mandem até meia-noite no meu e-mail. Tudo bem? Todo mundo tem impressora ou tem celular? Tem um Quem celular. não tem? Celular, beleza. No celular, existe uma forma... Eu quero que vocês me mandem PDF, tá? Que é mais fácil para mim corrigir. No celular, existe uma forma de, quando você for mandar ou salvar, tirou as fotos, e quando você for enviar para uma pessoa, você tem como enviar por PDF. Eu quero que vocês me enviem por PDF, tá? Aí que vai. Existe uma regra. Se alguém mandar alguma coisa depois de meia-noite, eu não irei corrigir nada, tá? E tem um celular, tá? E uma outra coisa. Semana que vem nós não teremos aula, né? Dia 15 é feriado, Semana Santa. Aí eu vou passar um dever de casa para vocês. Qual vai ser o dever de casa? O nosso próximo encontro, que eu não me lembro qual é a data, nós iremos ver triângulos, tá? Iremos ver triângulos. Então eu quero que vocês leiam tudo que vocês sabem sobre triângulos. O que é um triângulo? Qual é a característica de um triângulo? Para que essa porcaria serve? Isso não serve para merda nenhuma. Eu quero que vocês saibam isso, entendeu? Como que ele se representa. É importante vocês terem essa ideia para nossa aula, quando for, ficar mais produtiva. Por que ficar mais produtiva? Às vezes nos slides a gente fica muito monótono, fica passando, fica pá, 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 acabou, pá, 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 acabou. Então eu quero que vocês tentem conversar mais comigo, entendeu? Porque assim, um professor fala, eu esqueci o nome dele, que a melhor maneira de você saber que você sabe algo é quando você está ensinando. Então, quando você conversa com alguém que saiba mais ou que saiba menos, mostra o que você está conseguindo fazer, entendeu? Se você está entendendo ou não está entendendo a matéria. Ok? Vocês vão fazer ou não vão fazer? Podem falar no microfone se quiserem. Vou fazer, professor. Vai fazer. A Adriana falou que... Não, o Vitor falou sim. Pode sair dela para fazer? Pode. Professor, Oi.
Eu não vou conseguir fazer hoje, não, mas eu vou tentar junto com esses outros que você vai mandar da semana que vem, eu vou tentar. Não, eu não vou mandar na semana que vem. Da semana que vem, o dever de casa é vocês lerem o que é um triângulo, entendeu? Somente isso. Eu quero que vocês leiam. Por exemplo, Ok. por exemplo, Brasil Escola, entendeu? Escreve Triângulo de Brasil Escola. Ele vai ter lá uma aula sobre triângulos, ou triângulos ou BMAP, entendeu? Eles vão ensinar algumas coisas sobre triângulos. E é isso que é o nosso objetivo. Triângulos é algo importantíssimo. Tudo se resume em triângulos, sabe? Então, por exemplo, como que nem um exemplo, qual o problema que falou? O problema 4 aqui. O que ele fala? Ele fala que a soma dos ângulos internos é igual a 180. Como que isso é verdade? Por que isso é verdade? Que diabos é isso? Aí eu consigo falar para vocês uma ideia intuitiva para vocês pensarem que todo quadrilátero a gente consegue dividir em 2 triângulos. Então, como os triângulos eles têm soma de 180 graus, então como eu tenho 2 triângulos em um quadrilátero, eu tenho 360 graus. Aí a pergunta toda é, e num pentágono, quantos são a soma interna? Entendeu a dificuldade? Então, isso são importantes, entendeu? Eu não sei quanto eu acho que quanto? Acho que é 720 ou 480. Então, você tem que saber entender o que está acontecendo. Eu não me lembro de cabeça. Quando você vai ver, como que a gente vai descobrir a soma dos ângulos internos, quanto vai ser? A gente vai dividir em triângulos. Eu vou contar quantos triângulos eu consigo formar e com isso eu multiplico pelo total dos ângulos do triângulo. Então, tudo se resume em triângulos, tá? É uma parte muito importante, porque a gente vai ver o que é um triângulo, a gente vai ver semelhança de triângulo, a gente vai ver congruência de triângulo, a gente vai ver triângulo retângulo, a gente vai ver caso especial do triângulo retângulo, a gente vai ver mais o quê? Teorema de Tales, tudo isso é triângulo, tudo triângulo, tudo com triângulo. Vai ver paralelismo, vai ver perpendicular, a gente vai ver essas coisas todas, então é muito importante vocês terem essa noção, tá bom? Pode me enviar mesmo faltando alguns. Eu não quero que vocês não tentem. Eu quero que vocês tentem. É isso que eu quero que vocês façam. Entendeu? Ah, isso vale nota? Não vale nota, não vale nada. O cara que mais tirar não vai ganhar um prêmio. Não dessa vez. Mas e o cara que menos acertar vai ser punido? Isso não existe. Não hoje. Quem sabe amanhã. Mentira. Mas eu quero ver como vocês pensam, entendeu? Isso é importante. Porque daqui a pouco vocês vão fazer simulado. Então, qual o objetivo de eu passar isso para vocês fazerem? Para vocês irem testando o que vocês estão fazendo de errado e o que vocês estão fazendo certo, tá bom? Pode falar. Essa questão, assim, o senhor quer saber a classificação dos ângulos? Isso, classificação dos ângulos. Ah, tá. Entendi. Valeu, obrigado. Nada. O que vocês quiserem, eu tô aqui, tá? Se vocês precisam perguntar alguma coisa das questões, a gente tá aí. Hoje eu vou terminar um pouquinho mais cedo, mas eu quero saber. Vocês podem tentar agora comigo aqui, entendeu? Eu tô aqui para ajudar. A gente só não tá se vendo. Se essa aula fosse presencial, claro que eu daria essas questões também e também ia prosseguir conteúdo, né? Ia dar mais ou menos 20 minutos, meia hora para resolver. Eu resolveria elas no quadro e a gente continuaria com o conteúdo, mas eu quero que vocês tentem o tempo que for necessário, tá? Aí falar assim, poxa, Nathanael, não consegui mandar. Mas quem sabe eu abro uma exceção. Já tô dando 4 horas. Professor. Oi. Professor. Oi. É para te mandar por onde mesmo que você falou? Ah, por e-mail. Pera aí, vou mandar um e-mail. Isso, é o e-mail.
Se puder botar lá no grupo, lá no WhatsApp. É isso aí que eu vou fazer agora. Valeu. Eu posso parar de compartilhar? Vocês estão usando a tela? pode. Estão vendo a tela? Ou não? Eu já achei o exercício lá no WhatsApp lá que você mandou. Show? Ih, acho que vazou as respostas, hein, prof? Acho que eu já tirei um print aqui. Tu é rápido, hein, moleque? Coloca no grupo também o print, por favor. Ah, se vocês Não, é brincadeira, gente. Eu não se vocês consegui, não. acertarem Ah, tudo, eu não Sei, vou tô zoando, foi muito rápido, eu consegui. mas eu vi a resposta da 1. Eu ainda não posso falar, né, prof? Tem que guardar pra mim. É isso aí, poxa. Aí eu quero saber, qual é a resposta da letra da número, na número 1? Qual é? Peraí. Será que eu vi? Ah, não. Não, então não é. Então é uma resposta de outras coisas, porque não tem letra D. Era letra D. Lá estava escrito, mas deve ser resposta de outra coisa, então. Seja um ABCD, segmento de dizer que segmentos são proporcionais. Professor, a aula de hoje vai ser só esse exercício para te entregar mesmo? Sim, eu gostaria. Se vocês quiserem, né? Se não quiserem, não tem problema não, Tá mas bom. quero que vocês... Não, tudo bem, só tô querendo saber mesmo. Para começar a fazer agora, entendeu? Porque se a aula de hoje fosse ter outra coisa, eu ia deixar para você depois, mas eu vou fazer agora, então. Tá. Se vocês quiserem. Eu não gosto de ser muito bonzinho não, mas tô sendo bonzinho hoje. Ah, mandar um e-mail. Parar de Eu tô fazendo já, professor. Não, tudo bem. Pronto. Professor, Oi. agora que o senhor mandou o e-mail, como eu estou vendo a aula pelo celular, eu vou sair aqui da chamada para abrir o arquivo com as questões, valeu? Oi? Estou falando que eu vou sair da chamada para abrir o arquivo com as questões. Bom Tá final bom. de semana. Ótimo final de semana também. Se vocês quiserem sair, não tem problema não, mas quem quiser ficar e tiver alguma dúvida,
eu vou ajudar vocês. Se eu tiver com alguma dúvida, então eu retorno. É. Vou parar de gravar.